Bom dia, comunidade, para você. Hoje nós estamos recebendo a doutora Leia Ribeiro de Moraes, ela que mora lá em Alta Floresta, no Mato Grosso. Pedreiro, você conhece Alta Floresta? Você que é um homem antenado, viaja pelo Brasil e pelo mundo, já ouviu falar. Vá algum dia em Alta Floresta pescar, porque o pessoal lá gosta de pescar. Doutora Leia, muito bem-vinda ao Bom Dia Comunidade. Para nós uma grande alegria, satisfação mesmo de recebê-la. Sinta-se à vontade e parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, Douglas. Bom dia, Edeir. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Londrina é minha cidade natal. Nasci aqui e morei aqui até os 35 anos. Hoje fazendo 50, então. Parabéns. Tem 15 anos que eu estou lá em Alta Floresta. Maravilha, o que a senhora fez até hoje? Quais são as principais características de um pedófilo? Bom, a minha experiência é de, então, mais importante é de pelo menos 15 anos, né, como psicóloga. E quando eu fui para Alta Floresta, no Mato Grosso, eu fui justamente atender as causas do programa, então, o programa Sentinela, era um programa do governo federal que atendia as crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. E a partir daí começou-se então esse trabalho, que também é missão, de atender e de libertar as vidas, então os pequenos, as crianças, os adolescentes, vitimizados por uma violência tão cruel e tão devastadora que é o abuso sexual infanto-juvenil. Perfeito. E nesse tempo todo, infelizmente, a senhora deve ter visto coisas bastante complicadas. Acho que o seu cotidiano é de trabalhar sempre no centro nervoso de tudo isso. Exatamente, porque nós sabemos o quanto essa violência ela é real. Há sim uma dificuldade de falar do assunto, de debater esse assunto por conta de que é melindroso, é preocupante, mas ele é real e a pedofilia existe. Ela está dentro dos nossos lares muitas vezes sem que a gente perceba, ela está nas escolas, ela está inclusive na igreja, por isso da preocupação de estarmos trazendo a luz do conhecimento aos líderes das igrejas evangélicas, porque infelizmente na nossa experiência profissional a gente tem atendido casos que acontecem dentro das igrejas, na casa dos pastores e causa todo um impacto, um sofrimento enorme, porque a gente pensa e usa assim de um auto-engano de que estamos protegidos dessa questão, mas não estamos, infelizmente. Já vamos colocar, como diz o outro, o dedo na ferida. É uma situação que ninguém quer tratar. Exatamente. É uma situação que a gente deixa debaixo dos panos, pormenores, não é bem isso, não é bem aquilo. Mesmo porque, já ouvindo a sua fala, estudando o tema em outros momentos, eu sei que muitas vezes esse causador desse transtorno todo é alguém do convívio. Na maioria das vezes. Então, as pesquisas dessa área apontam que, na maioria das vezes, o abusador ele está no seio da família, a criança confia nessa pessoa, a família da criança confia nessa pessoa, então em primeiro lugar, infelizmente, estão os pais, depois os padrastos e depois vem na sequência tios, avós, amigos muito próximos, que tem justamente essa oportunidade de praticar a violência do abuso sexual por gozar da confiança da família. Então, é muito difícil a aceitação, é muito difícil o enfrentamento, porque muitas vezes vai desestabilizar um relacionamento interpessoal de vínculos importantes, duradouros, assim, é muito doído para a vítima, denunciar o abuso e também para a família acreditar. Porque o pedófilo, muitas vezes, na maioria das vezes, ele está acima de qualquer suspeita. E deixa eu te fazer uma pergunta que é muito pertinente a isso que você acabou de dizer. Como se encontra
eu quero primeiro tratar a questão do causador desse processo. Do agressor. Quem é ele? O porquê ele fez isso? Ele é vítima disso também? Quais são as questões importantes que permeiam aquele que causa toda essa situação? Certo. O abusador, ele tem sempre uma história de dificuldade no relacionamento interpessoal desde da infância. Existe aí uma polêmica em torno de que o abusador foi abusado. Na maioria das vezes isso acontece, mas nós não podemos levar isso como uma regra geral. Porque isso não é um diagnóstico fechado. Porque senão nós vamos olhar para as crianças hoje vítimas de abuso e vamos entender que ela vai ser um abusador, e não é verdade, né? Quando tratado, pode a criança ser totalmente restaurada na sua identidade de ordem sexual, e ela pode vir a ser uma pessoa bem resolvida e proteger bem, inclusive, os seus filhos. Mas, infelizmente, quando não tratado, o abusador ele tende a repetir o ato. Por quê? Porque fica ali um trauma importante de ordem sexual. Então, ele busca resolver, ele busca, de repente, sozinho, se experimentar novamente, agora, numa postura diferente. Como de vítima para agressor, de alguém que foi dominado para dominador. Porque há uma confusão, uma dissonância cognitiva mesmo. É uma dissonância cognitiva. Exatamente. Interessante. Mas eu estava aqui analisando a tua fala, quem sou eu para analisar a tua fala, mas estava aqui pensando, eu deveria ficar rindo. Mas hoje o assunto ele ainda está longe de ser muito bem discutido, mas ele já é um assunto agora discutido. Antigamente era aquela coisa que eu falei, vamos deixar por baixo dos panos aqui. Hoje a esperança desse abusado não se tornar um abusador, porque ele é um abusador em potencial, né, futuramente, mas hoje com essa conversa, nós estamos 7h18 da manhã discutindo isso numa rádio cristã. Isso, né, eu sei que a gente está sendo precursor, eu sei que a gente está levantando uma bandeira aqui, que em geral isso não é feito em rádios cristãs, mas nós estamos discutindo às 7h18 da manhã, entrando aqui na casa dos nossos ouvintes e discutindo esse assunto esse horário da manhã. Então há uma esperança que essa vítima não se torne, porque hoje é melhor falar sobre isso também. Né? Sim. E a gente percebe, por exemplo, dessa minha experiência em estar atendendo pessoas crianças vítimas de abuso sexual no meio evangélico, e infelizmente isso tem ocorrido cada vez com mais frequência, e nós evangélicos acabamos nos tornando vulneráveis às vezes, por conta dessa intimidade que nós trazemos para dentro da nossa casa, de pessoas que vão chegando na igreja ou que estão na igreja há muito tempo, e a gente se relaciona de uma forma muito próxima. É tudo família, né? É tudo família, então é muito comum nós deixarmos que os nossos filhos pequenos, que os nossos bebês vão para a casa dos irmãos e fiquem por lá, e vai para o colo do tio, né? E vai tomar banho com os filhos do amigo, do irmão, enfim. E as nossas crianças acabam sendo vitimizadas por essa questão. Infelizmente, eu já atendi um caso de um pastor que deixou as filhas na casa de um irmão de muitos anos na igreja, para ir para um desses encontro com Deus de 3 dias e tal, e deixou a filha lá, e a filha foi abusada pelo irmão. E foi muito triste para todos nós, porque também esse irmão era um irmão muito querido, era um irmão muito atuante na igreja, e foi toda uma grande confusão, uma tentativa infeliz, desesperada de mudar o depoimento da menina, dizer que não houve, e houve. Então a minha atuação foi muito sofrida naquela ocasião. Por quê? Porque eu fui procurada para denúncia. Então eu tive que atuar em direção ao Ministério Público para processar esse irmão. E nesse caso em questão,
você trabalha exatamente com isso, né? Você está bem perto ali da questão da jurídica da coisa, e você estava envolvida porque você conhecia os... Exatamente, porque eu conheci as duas situações. Esse caso foi de uma menina e teve também um outro caso de um menino, de um menino muito pequeno de 7 anos e que também por essa circunstância, daí tem lá a questão da célula na casa, não tem? E aí põe as crianças para alguém cuidar, enquanto que os adultos ficam num outro cômodo da casa, sempre na sala, e aí leva as crianças lá para o quarto não sei de quem, e a criança passou a ser abusada enquanto a célula estava ocorrendo na sala. O filhinho do dono da casa estava sendo abusado lá no quarto, e isso foi por muito tempo, por pelo menos 1 ano. Então, assim, foi devastador o resultado dessa questão. Então, por isso que eu me dispus a trazer à luz essas possibilidades. Tudo bem que não é para ninguém ficar paranoico aí e desesperado, mas é um alerta mais ninguém, mas importante. É um alerta que nós Muito. precisamos deixar para os irmãos. É lógico que a sua fala é pertinente e é perfeita. Ninguém vai ficar paranoico, mas isso está à nossa porta e já passou do tempo, já é chegada a hora da gente despertar para esse tipo de coisa. Porque nós estamos no meio cristão, né, e a nossa audiência católica também, doutora, é altíssima. Nós estamos no meio cristão e por sermos cristãos, a gente acolhe todo mundo, abraça todo mundo, vem para cá, vou ajudar você. E a gente, tem um texto bíblico que diz que nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Exatamente. Simplicidade vem aqui, vamos caminhar junto, mas a gente sempre tem de ficar alerta no que está acontecendo. E a gente não pode ser leviano. E aí, tá gostando da entrevista? Tá doído, né? Pesado, o tema é pesado, mas é exatamente isso aqui. O Bom Dia Comunidade, ele tem uma das características é expor, é isso que está acontecendo e a gente não pode ficar naquela negação, né? A psicologia usa muito isso, né? Não tem, não é, não sei, não vi, não é comigo. E nós evangélicos, nós cristãos de um modo geral, a gente dá muito trabalho para o Senhor, né? A gente diz, mas onde Deus tem ser humano tem trabalho. Mas Deus cuida, mas Deus cuida, mas Deus cuida. Mas Deus é um Deus de impossível. E aquilo que é possível é nós que temos que fazer. Somos nós. Então, preste muita atenção. Né? Quando Jesus, que amava Lázaro e ele chorou lá diante do túmulo de Lázaro, a gente sabe que pelo poder do Senhor ele poderia justamente falar assim, sai pedra daí que eu preciso ressuscitar Lázaro. Mas o que ele fez? Ele disse para aquele povo que estava tudo em volta, tirai a pedra, e aquela pedra era muito pesada. Então precisava de muito esforço, mas Jesus, o que a gente aprende ali? Que o que é nosso, o que é da nossa alçada, nós é que temos que fazer. Então vamos estar atentos e não ficar dizendo para o Senhor que Ele, Senhor, então o Senhor cuida dos meus filhos porque eu estou fazendo a sua obra. Amém. Continua fazendo a obra, mas também cuida dos seus filhos. Eu entendi. Doutora, me fala uma outra questão. Quais são as características do abusador? Eu sou leigo, não entendo, a doutora sabe traçar perfis psicológicos, mas como é que eu, leigo, posso identificar nas atitudes práticas, lógico, para ninguém ficar paranoico aqui, tá, gente? Mas são ferramentas. Como é que eu, na observância, posso traçar, não um perfil, mas pelo menos analisar, aqui tem um problema? Isso é bem melindroso por conta de que de repente o pessoal vai começar a intitular aí mas em linhas gerais eu acho que é importante. Inclusive ter preconceito. Mas o pedófilo, ele sempre gosta, lógico, de estar próximo a crianças. E ele é extremamente sedutor. E ele tende a ser uma pessoa mais sensível. Sensível em que sentido? Sensível no tato, no contato, nas falas. Dificilmente um pedófilo ele é agressivo. Dificilmente ele é agressivo. O estuprador ele já tem essa questão agressiva. Ele vai lá e faz. O pedófilo ele vai conquistando. Então ele vai seduzindo. Por isso que muitas vezes passa despercebido essa questão da conotação sexual, porque ele é carinhoso, não, o tio ele é carinhoso, e a gente está falando mais da figura masculina, mas também há mulheres
que praticam a pedofilia? Tem um caso, eu estava ouvindo ontem, tem um programa que eu gosto demais, Edir, chama Radioatividade, é um programa lá de São Paulo, da Jovem Pan. É um programa muito bom. Se você tiver a oportunidade, às 4 horas da tarde você pode ouvir na internet, é muito bom. E ontem a Madeleine Lasco, que é a âncora, né? Ela estava me dizendo num caso, olha que loucura, que o abusador era a mãe. O pai ficou lutando na justiça, ele foi ridicularizado pela justiça e ele conseguiu provar que nesse caso o abusador era a mãe. Sim. É mais chocante, já é chocante haver o abuso, mas em se tratando da mãe a gente fica, uau, estamos perdidos, né? Abre aspas, estamos lascados. Eu atendi uma situação também de uma empregada, uma babá, que era a abusadora do menino. E era uma criança muito pequena, em torno de 2 anos de idade. Então, não se espera isso, né? Jamais. Que uma mulher, uma babá, possa abusar de uma criança, mas existe isso. Então, acho que a grande sacada é você estar atento e, como eu disse, insisto, não ficar paranoico, mas estar atento, observar. Os pais que prestam atenção nos filhos, que conversam com os filhos, que para ouvir e olhar para os olhos dos filhos, porque muitas vezes os pais na correria do dia a dia acabam conversando com os filhos na hora do almoço, vendo televisão, Não tem tempo de qualidade. Mexendo no WhatsApp, então tá ali conversando com o filho, mas não olha nos olhos. Então essa expressão, principalmente das crianças pequenas, a expressão do olhar diz muita coisa pra gente. Então quando você olha para o seu filho, quando você senta diante dele, ele vai conseguindo ter confiança e vai falando as coisas que estão acontecendo. Eu sempre oriento os pais, eu tenho lá um trabalho, né, inovador, que é uma escola de pais, onde surgiu no meu coração a partir desses atendimentos mesmo com as vítimas de violência doméstica de todos os modelos e a violência sexual, por conta de que os pais precisam mudar a postura. Os filhos não devem jamais ter medo dos seus pais, mas os filhos devem respeitar os seus pais, é diferente. Então, quando o filho não tem medo do pai, ele vai conseguir contar, porque nós sabemos que a estratégia do pedófilo é justamente melindrar a confiança da criança e dizer para ela, por exemplo, se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar, o teu pai vai te bater, ou quando ele percebe que o filho, existe a possibilidade da criança contar para os pais, aí ele diz assim que vai matar o pai, que vai matar a mãe. E a criança envolvida naquele... Porque deve ser um turbilhão de emoções para a criança. Sim. É uma situação que ela não sabe lidar, não conhece. Ela está sendo exposta violentamente a uma situação. E essa figura do abusador, ele utiliza disso e trata com ameaça. Então a criança, na sua inocência... E é importante a gente lembrar, queridos, que quando a gente fala de violência, essa violência, às vezes ela não é violenta no sentido de brutalidade, tá? Ela é violência porque é uma violação dos direitos da criança. Mas o abuso, na maioria das vezes, ele acontece de forma sutil, discreta, ele vai avançando, ele vai se desenvolvendo até a concretização do ato do abuso em si. Mas a dificuldade maior para a gente lidar e para a gente tratar as vítimas é quando o abuso ele é por indução da vontade. Então o pedófilo ele foi seduzindo essa criança ou esse adolescente, e aí a criança passa a depender afetivamente, emocionalmente e sexualmente desse abusador. Então a criança começa a ter prazer nisso. Então ela começa a facilitar a situação de abuso. Ela inclusive chega a procurar o abusador. Então esse turbilhão de emoção então não é medo, não é só medo. Então por isso tem um monte de safado que diz, ela que me Ela que quis. E por isso que a lei diz que não tem discussão.
abuso, é crime, porque uma criança, um adolescente, ele não tem essa capacidade de escolher e de decidir quando se fala em relações sexuais com adultos, de jeito nenhum. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque a criança tem essa confusão de sentimento, porque ela deseja, porque ela sente o prazer, sim. E ela sente falta. No caso do menininho que eu atendi, que foi abusado lá dentro da casa do irmão, né, enquanto acontecia as reuniões de célula, ele sentia vontade. E ele disse isso pra mim. Então a gente, psicólogo, a gente trabalha com crianças pequenas, a gente trabalha muito com desenhos. E ele desenhou. Então quando eu pedi lá para ele desenhar uma casa, uma árvore, uma figura humana, que inclusive é um teste projetivo, que chama HTT. E ele desenhou, e a gente diz uma figura, uma pessoa. E ele desenhou lá um homem, né, um rapaz. E aí quando eu perguntei, ele se encolheu todo e disse bem baixinho, quase sussurrando, o nome do rapaz. E isso eu já estava tratando ele há pelo menos 3 meses. E então assim a gente vê a saudade. Então ele verbalizou, depois eu fui trabalhando a questão. Ele sentia muita falta. No caso em especial, esse menino era extremamente carente de carinho, pai ausente, mãe atribulada, com tantos afazeres. Quando nós cuidamos das nossas crianças e a gente dá muito carinho para as nossas crianças, elas estão abastecidas e, portanto, elas estão menos vulneráveis, né? Eu sempre falo lá na escola de pais que o pai deve abraçar a sua menina, a sua filha, e beijar a sua filha e dizer que ela é linda, dizer que ela tá gatinha e dizer que ela é princesa, porque se o pai não fizer, se a mãe não fizer, o pedófilo vai dizer. Vai dizer e vai levar. Gente, que assunto, né? Eu não sei se você está revirando o estômago igual a mim. Eu vou respirar, vou tomar uma água. Aliás, eu tomo muita água. Vou tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Volta aqui com a doutora Leia. Estamos aqui tricotando no intervalo. Não sei se você sabe, mas o Eder Berbert, ele é campeão brasileiro de crochê. E eu de tricô, então a gente fica aqui no intervalo trocando experiências e a doutora Leia está nos ajudando nesse momento. Brincadeiras à parte. Doutora, nós abordamos ali, o pessoal está nos indagando aqui via o WhatsApp 9118-9130, o pessoal está bastante quieto, porque o WhatsApp ele é muito mais acelerado que isso, porque eu sei que é um assunto complicado e eu desafio alguém não conhecer de perto uma situação dessa, um primo, um tio, um sobrinho, um vizinho, um amigo que passou por isso. A minha querida amiga Amanda, de Santa Cecília do Pavão, está dizendo aqui, programa muito forte, é forte mesmo. Tem gente aqui aplaudindo a iniciativa. Olha, estou muito bom, ela está usando a expressão, estou me deliciando, né? Estou aprendendo muito, final do telefone 1777. Bom dia, Deus abençoe a todos, e Ana Maria de Sertaneja. Dr. Marcos José, doutora Leia, ele é um grande parceiro do Bom Dia Comunidade e é um médico respeitado, então ele está sempre aqui conosco. Gravíssimo. A omissão é um grave problema. Nossas crianças sendo machucadas com sequelas permanentes. Importante esclarecer a todos como proceder. E ele já faz uma pergunta que é a temática dessa segunda parte da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora traçasse para nós aqui onde acontece os abusos. É na periferia? Acontece na mansão? Quem são os abusados? Onde a senhora, com a sua experiência, eu sei que a senhora é uma referência nesse assunto, com a sua experiência, onde a senhora tem visto que isso mais ocorre? Bom, felizmente ou infelizmente, o abuso sexual ele é uma das violências mais democráticas que existe. Então ele acontece na periferia, mas ele acontece na cobertura dos melhores condomínios. Então não dá mais pra gente usar esse parâmetro, né? Aconteceu por causa disso. Mas existem algumas circunstâncias facilitadoras para o abuso. Então tem alguns fatores que contribuem para que o abuso sexual infantil ocorra. Esse abuso, quando a gente diz, só para entender aqui, o abuso sexual
necessariamente a gente não está falando, não vou usar a expressão do estupro, porque a criança pode ser induzida, mas apesar que criança abaixo de 14 anos, com consentimento ou sem consentimento, é estupro de qualquer jeito. Sim. Bom, mas às vezes só dessa indução, só dessa exposição a esse tipo de situação já é abuso, né? Exatamente. O abuso... Cara, eu nunca fiz. Ele não concretizou, por exemplo, uma conjunção carnal, mas ele tocou no genital da criança, ou mesmo ele fez um carinho com um objetivo, com uma conotação de ordem sexual. Já é um problema. Exatamente. É um crime, tá, gente? É crime. Isso é crime e deve ser denunciado. Até vamos ver se a gente lembra de falar da questão da denúncia. Já está anotado aqui, doutor. E também expor a criança a assistir imagens de ordem sexual, vídeos. Hoje nós temos aí essa possibilidade dos vídeos no celular. É um absurdo. Então teve uma situação que eu atendi, muito triste, e o garoto, ele de 8 anos, ele baixou no celular, pegou o celular do pai, passou para o celular dele 12 vídeos pornográficos, desses vídeos curtinhos, pornográficos, e levou para a escola o celular e estava cobrando dos colegas R$1 por vídeo. Entendi. Olha só o tamanho da permissividade, por conta de que aquele assunto, aquela situação dentro da casa era algo tão natural que o garoto nem teve o cuidado, ele achou que podia, que estava tudo bem, estava tudo certo. Porque na cabeça dele tá tudo bem, meu pai tá fazendo. Exatamente, porque ali na a referência tá dizendo que é bacana. É bacana, então inclusive vou ganhar dinheiro com isso. Então, abuso sexual é tocar na criança, é se mostrar para a criança, se exibir para a criança com essa conotação de ordem sexual, tudo é considerado abuso. Entendi. Então, ela usou aqui a expressão que é uma expressão absurdamente ruim. É uma das coisas mais democráticas, né? A gente gosta tanto da democracia e nesse caso a gente está odiando, né? Exatamente. Porque pode acontecer se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro. A questão social, a questão aqui é de caráter, né? Doutora, essa criança ela foi abusada. Eu sou um professor. A minha área é matemática, minha área é geografia. Como é que eu, na minha limitação, ou eu não sou professor, mas eu sou um líder de igreja, eu não sou líder de igreja, mas eu sou amigo da família. Como é que eu identifico numa criança os sinais que possa ser um apontamento para um abuso infantil? Bom, existem vários sinais. Então a gente pode pensar em sinais emocionais, que seria tristeza, baixa autoestima, ansiedade, irritabilidade, são alguns sinais. Sinais interpessoais, que é a dificuldade de relacionamento interpessoal na escola, ou a criança é arredia, ou ela não respeita o espaço do outro, então ela é muito atirada. Também baixa tolerância à frustração, aquela criança que não consegue ouvir não, pode ser um sinal. Criança extremamente desconfiada, criança arredia ao toque, né? Se você toca nela, ela se assusta ou ela se esquiva. Sinais comportamentais também de agressividade, isolamento, tentativa de suicídio, criança que quer morrer. Fico imaginando a senhora lá atendendo no Mato Grosso essas questões, a tua vontade de pegar uma faca e dar um tiro, eu teria, por isso que eu não sou psicólogo, por isso que eu tô aqui na Novo de FM conversando com vocês, mas assim, tem que ter uma cara de paisagem, né? Você deve usar de um óleo de peroba para olhar e fazer, não, tá tudo bem. Porque imagina, a criança vai falar com você, imagina veio uma situação, a minha reação trava a criança, não trava? Exatamente. Por isso do treinamento de sábado, né? Sábado nós tivemos um treinamento muito bom com os líderes, porque essa postura do ouvinte, né, de como ouvir a criança, para encorajar a criança, para ela confiar e conseguir contar a situação de abuso. Gente, eu brinquei, ela não pega faca não, ela usa veneno mesmo. É lógico que a gente fica indignado, mas nós temos que ser profissional, né? Existe aí uma ética e a gente precisa ter coerência na postura, porque senão, primeiro, a gente trava a criança, ela não vai relatar todo o abuso, e também se a gente ficar envolvido emocionalmente, a gente não consegue dar seguimento
ao que tem que ser feito a partir da denúncia da escuta qualificada. Também trabalho no Tribunal de Justiça e sou perita, então eu faço os atendimentos da escuta de depoimento sem dano, que é um momento onde se cuida, pelo menos se tenta não revitimizar a criança, porque ela já contou em outro momento e aí se tornou processo. Senão fica voltando. Mas você, de repente, perde o seu filho dentro da sua casa. Então, gaste tempo com essas crianças. Eu digo sempre que quem tem filhos pequenos não tem tempo de assistir novela. Presta atenção. Boa! De jeito nenhum. Mesmo porque a novela ensina esses absurdos. Exatamente. Doutora, eu queria, assim, não tem muito a ver, tá linkado. Mas eu conheço uma reportagem que diz, agora eu vou falar especificamente para as mulheres. Existe uma linha de pensamento, eu não sei, a senhora me corrija, eu fico bastante à vontade, de crianças que foram abusadas, ela desenvolve um comportamento sexual exacerbado, eu já disse isso, mas muitas dessas meninas que sofreram esse tipo de abuso e não foram tratadas, dependendo da condição social, se tornam prostitutas. Existe uma correlação nisso? Existe sim, porque a vítima de abuso, ela não passa por esse trauma e não sai de forma intacta. Ela de alguma forma, vai desenvolver nela algum tipo de sofrimento ou de transtorno de ordem sexual. E a exacerbação sexual é muito comum. Então, a menina que foi vítima de abuso, ela sentiu prazer ou não, mas ela teve algum retorno, ela teve algum benefício disso, porque o abusador, ele sempre faz troca, ele sempre propõe coisas. É diferente do estuprador, que ele vai lá, faz e inclusive mata a vítima, mas o abusador, ele quer manter a vítima em benefício dos prazeres sexuais dele. Então a menina, ela acaba construindo essa possibilidade de troca. Então eu tenho o meu corpo e eu vou ganhar dinheiro com ele. Então é muito importante nós olharmos com um olhar de amor, com um olhar cristão e abraçar essa causa e fazer o acolhimento dessas pessoas que estão aí na prostituição, porque existem sim pesquisas que atestam que na maioria das vezes meninas que se prostituem foram vítimas de abuso sexual. Não é tão simples, né? Não. É tão simples. Eu só quero fazer um comentário sobre isso. Estava lendo uma reportagem e daí eu me lembrei do texto bíblico, né? Que serão lembra? Ele e ela serão um texto, uma pesquisa que diz que a mulher carrega em sua carga genética o DNA de todos os homens que ela teve relação. Relação sexual.